E aí pessoal, beleza? Mais um podcast aqui do Boras, Café com Boras, apoio da Nato Corpus e do Grupo Infinity. Gente, hoje a gente vai falar de uma questão até que segue uma linha do que a gente começou a falar nos primeiros podcasts, que seria a questão do quadro, né, da bicicleta, né? Mas o que eu compro, o que eu não compro, o que a gente tem no mercado, o que a gente não tem. Então vamos lá. A gente, primeira coisa importante a lembrar, a gente tem materiais diferentes e ao longo da história da bicicleta esses materiais vieram evoluindo, lógico. Então a gente teve a questão do ferro, tem a questão do cromo de molibdênio, depois vem a questão do titânio, aí vem alumínio, tipos de alumínio, porque tem as ligas de alumínio que eram utilizadas, e aí hoje a questão do carbono. Então assim, mais comum hoje, vou acabar focando um pouco mais o assunto nesses dois, seria a questão de alumínio e carbono, que é o que a gente mais tem para possibilidade de compra, tá? Vou tirar um pouquinho aqui a questão do titânio, que particularmente eu acho que são quadros sensacionais, e o próprio cromo de molibdênio, que a gente sabe que tem algumas fábricas aqui, inclusive no Brasil, que fazem a bike sob medida para o ciclista, principalmente ciclista de bike speed, né, que seria ciclista de estrada. E, gente, vou falar que são quadros fantásticos, mas hoje em dia, por causa do carbono, eles acabam ficando um pouco de lado. Então vamos falar um pouquinho de alumínio, né? Anos 90, basicamente, a gente tinha algumas opções de liga de alumínio. Então você tinha um alumínio bom, um alumínio médio, um alumínio bom, melhor, sabe, ruim. A gente escolhia basicamente pelo carbono ou você caía numa bike de cromo de molibdênio, desculpa. Seria essa a mudança nos anos 90 ali. Quando começou a chegar o carbono, a questão do material, o alumínio, barateou em relação ao carbono. Então hoje em dia a gente tem acho muito difícil você achar um quadro que não seja de um alumínio de liga bom, tá? Então, assim, seriam bikes que estão meio que equalizadas no mercado, tá? O que pode mudar, e isso vai mudar tanto no alumínio como no carbono, seria a questão do desenvolvimento da geometria desses quadros. Eu já vou explicar um pouco mais por que isso pode mudar, mas vamos só falar dos materiais por enquanto. Quando surge o carbono, a gente tem essa situação de tipos de carbono e isso influencia no valor da bicicleta, né, total, no valor do frame set, que seria, o que é um frame set para quem não sabe? Quadro, garfo, canote de selim, tá? Basicamente isso é um frame set. Alguns quadros, algumas bikes usam guidão, né? O guidão e a mesa integrados. Então, alguns casos pode ser que isso seja incluído no nome frame set, ok? Isso eu estou passando esses detalhes porque às vezes as pessoas procuram na internet e aí o cara põe uma palavra difícil. E por mais que eu tenha desde o início falado que eu não iria falar de nomes difíceis, porque a questão é a facilidade para você me entender, às vezes você vai travar nessa palavra lá e aí, putz, o Borelli não falou, o que é isso, o que não é. Então, só para vocês mais ou menos se identificarem aí nas informações. Bom, a questão do carbono, basicamente hoje vem tudo da China. Né? Não China especificamente, mas a região da China. Vou dar o exemplo da minha Trek, por exemplo, uma Trek Concept, que é essa aqui atrás. Por mais que seja uma marca americana, os quadros são feitos em Taiwan. Então, por que isso? Mão de obra, valor do material e tudo mais. E basicamente as marcas buscam esses lugares lá para poder fazer todos os quadros e mandam para as fábricas que fazem a montagem e distribuem as bicicletas, certo? Então a confecção dos quadros todos acaba sendo feito lá. E na China ou na região da China a gente teria alguns tipos de fábrica, não vou entrar tão a fundo nisso, mas nós temos, por exemplo, as fábricas que vão fazer o quadro de acordo com o que você realmente está usando
por uma marca. Então, por exemplo, vou voltar aqui no exemplo da Trek. Então, a Trek determina que o modelo do quadro é esse, que a espessura é essa, que o material é o carbono XYZ, é esse tipo nesse padrão. Legal. Isso tudo vai passar por uma avaliação, um teste de qualidade, vai ter um controle de qualidade dessa construção. Legal. Teriam outras fábricas que acabam copiando o que as marcas maiores fazem, mas não podem pôr o nome porque não são contratadas pelas empresas grandes. E nós temos outras fábricas que vão fazer as bikes do jeito que elas acham que tem que ser feito. Talvez o maior exemplo disso, se alguém já viu, é uma questão de arrepiar, mas quem conhece a Cervelo P5, tá? Modelo não atual agora, o anterior, que é a P5 Six, tá? Que o pessoal chama, só digitar no Google vocês vão entender. P5 Six. Tem uma réplica que não tem nada de réplica. Simplesmente copiaram, puseram o nome da Cervelo, escreveram P5, mas você olha o quadro e nem igual ele é. Então, assim, existe todo tipo de fabricação desses quadros. Então, vem a questão do risco da quebra, tá? Como esse quadro foi feito? Qual o tipo de carbono que foi usado? Passou por teste de qualidade? Existe um controle de qualidade? As marcas hoje grandes, as multinacionais aí, as grandes, vamos falar aí basicamente, tem várias, mas vamos dar um exemplo. Scott, Specialized, Trek, Orbea, Argon, até a própria Colnago, que apesar de ter uma fabricação de algumas peças dentro da fábrica na Itália, várias vêm também da região da China, eles têm um controle, têm uma garantia, então eles não vão colocar o nome deles em risco por besteira. Já essas fabriquetas, vamos chamar assim, um termo um pouco ruim, mas vamos chamar das fabriquetas, que simplesmente fazem um quadro, copiam, usam o nome de uma marca famosa para poder conseguir alavancar vendas, mas que não giram garantia, não pagam por isso. Gente, isso tem demais. Então tem muita bike aí que às vezes você vê, por exemplo, se você digitar aí no Mercado Livre, você vai ver Bianchi, Pinarello, até a Scott. Tem umas réplicas que, para ser sincero, elas assim até passam despercebidas em algum momento. Se não tiver um olho muito clínico, você não vai pegar, entendeu? Vai ter que ter um controle de nota fiscal de alguma forma e tudo mais para você conseguir comprovar se esse quadro é original ou não. Então, assim, o que eu escolho, Borelli? Poxa, sou um iniciante, não sei se eu gosto do esporte, não quero gastar muito dinheiro ou não tenho muito dinheiro para gastar. Não, talvez a opção de quadro mais barato seria, lógico, o alumínio, tanto numa speed, numa de triathlon, numa contrarrelógio ou na questão da mountain bike também. Então, assim, vou comprar uma bike de alumínio? Legal. Geralmente elas são parecidas e a questão que eu vinha falar antes, que é o desenvolvimento da geometria dos quadros, hoje influenciaria muito no rendimento que você vai ter em cima da bicicleta. Então, por exemplo, comprar uma bicicleta, não vou citar marcas, mas vamos lá, uma marca bem pequena, nacional, é igual comprar uma Trek, as duas de alumínio? Desculpa, não são. Por que não são? Porque o nível de desenvolvimento daquele quadro é outro. O ponto de solda, a resistência do quadro, os testes que se fazem. Eu estive na fábrica da Trek. Atrás da fábrica da Trek é praticamente uma fazenda com testes ali que as pessoas fazem todo tipo de manobra e assim, entre aspas, põe o equipamento a teste para tentando quebrar. Então assim, vamos ver se aguenta, vamos ver se isso dá certo. E marcas menores e com menor poder aquisitivo não vão conseguir chegar nesse nível. Não vai dar certo. Então, vou falar que é igual? Não é. Inclusive, muito provável que o seu rendimento numa bicicleta de marca mais famosa seja melhor, porque você acaba fazendo um pouco menos de força para ter um rendimento melhor.
Mas a gente volta na questão, qual é o seu nível de pedal? Eu estou a passeio ou eu já estou buscando performance? Então, posso comprar uma bicicleta que não tem tanto desenvolvimento, que o cara não tem uma fazenda atrás lá e tal? Pode. Qual é o seu nível de exigência desse equipamento? Eu vou andar na ciclovia, eu vou fazer uma trilha leve, eu estou passeando numa trilha, isso não é demérito para ninguém, é o estilo de cada ciclista. Então é isso que eu pretendo, essa bike vai te servir tranquilo. Agora, se você busca um pouco mais de rendimento, é melhor que você tenha uma marca que consiga desenvolver melhor os seus equipamentos. Esse desenvolvimento na geometria, e aí eu vou falar na questão de alumínio e no de carbono hoje em dia também, tá? Se a gente pegar, inclusive, vamos fazer de novo uma comparação com anos 90 aqui, talvez seja porque a gente tem uma facilidade de visualização de fotos e tudo mais. Antigamente, se você pegar uma mountain bike, anos 90, você vê que basicamente o quadro era um top tube, que é aquele tube que liga a caixa de direção até o selim aqui atrás, né? Até o canote. O top tube geralmente era alto, tá? E ele era mais paralelo ao chão. As mesas, que são aquelas partes que seguram o guidão, elas eram geralmente compridas. Os guidões, eles eram mais estreitos e se usava bar end, que é o famoso chifre da bicicleta, né? Isso nos anos 90 era comum você achar as bikes desse jeito. Hoje em dia, e as bikes eram aro 26. Hoje em dia, as bikes de aro 29, você vê que é uma bike que desenvolve um pouco mais de velocidade, ela passa melhor pelos buracos, pelo próprio tamanho da roda, você passa melhor pelos buracos, então acaba te ajudando em velocidade. Para isso, você precisa de um melhor controle dessa velocidade toda que ela gera muito rápido. Então, o que você vai precisar? Um guidão maior. Então, eu já não posso ficar usando um bar hand, o chifre, numa bicicleta 29, por quê? Porque ele é muito largo e o risco de eu entrar numa trilha, enroscar isso, me causar um acidente e às vezes acidentar várias pessoas que estão fazendo trilha ao mesmo tempo é muito grande. Então, nessas bikes aro 29 não é indicado usar esse bar hand. E a questão também da mesa, por exemplo, hoje, pela geometria, o ângulo que se usa da caixa de direção, você usa uma questão de uma mesa menor, porque você fica mais rápido de reação nessa bicicleta. Então imaginem que mudou totalmente o ângulo dos tubos dessa bicicleta. E ainda mais, se vocês olharem o top tube, hoje em dia eles descem mais. A gente chama de slooping, né? Quando desce a bunda da bicicleta, assim, fica uma bunda da bicicleta, entre aspas, caindo, esse slooping ali. Então, aonde ele emendaria da caixa de direção até o selim, esse tubo vai entrar nessa parte do seat tube ali, perto do canote, vai entrar mais para baixo, tá? E isso tende a fortalecer um pouco mais o quadro, porque eu diminuo a distância do top tube e do down tube, e aí a gente acaba aumentando a rigidez desse quadro. Então, tem muitas informações em relação a essa diferença e essa mudança de geometria. E imaginem que, para que isso aconteça, você tem que ter um investimento financeiro grande. E as marcas pequenas acabam tendo dificuldade. Então elas meio que copiam, entre aspas, algumas soluções das marcas famosas. Então, resume de novo ao nosso segundo podcast lá atrás. O que você espera da sua bike? Passeio? Beleza. Alumínio? Dá. Mas eu quero rendimento numa bicicleta de alumínio? Eu vou te falar que dependendo do seu condicionamento físico, é muito possível que você de uma bike de alumínio, se você treinar direitinho, você vai andar na frente de um monte de gente de bike de carbono, tá? Existe uma questão do carbono ser um pouco mais maleável, te trazer um pouco mais de conforto, tá? Por quê? O alumínio é um material rígido. O carbono, imaginem uma roupa mesmo, aqui, um tecido, que você coloca no forno, lógico, no molde, né? E coloca lá com resina para enrijecer essa peça, então você forma isso através de um tecido, é uma trama de carbono. Então, essas bikes de carbono, elas tendem a absorver um pouco mais o impacto do que está te jogando do chão, do que está entre você e o chão, né? Então ele vai absorver, vai
assim, dissipar, talvez seja a melhor palavra, um pouco mais esse impacto dos buracos e tudo mais. Então ela é uma bicicleta que tende a ter um maior conforto, porém, se você tiver no asfalto 100% plano, você está dissipando o quê? Por isso, de novo, qual é o seu uso? Porque existem carbonos que são mais pesados do que o alumínio. Existem bikes, eu posso deixar um exemplo claríssimo, que é uma Lesda Specialized, agora uma bike mais nova deles de alumínio, que é fantasticamente leve e é de alumínio. Entendeu? Então, assim, qual é o meu uso? Para que eu vou precisar? Essa situação, onde eu vou usar essa bike? Ah, mas o carbono é evolução? Sim, mas até que ponto? Então, vamos avaliar isso. O mercado traz para você que o carbono hoje é evolução. Sim, mas uma bike de alumínio vai ficar atrás? Será que vai ficar atrás? Para vocês pensarem essa aí, hein? Valeu, até a próxima.